Vamos colocar o açúcar no banco dos réus. Porque o açúcar tem matado muita gente. E as pessoas nem sempre se dão conta disso. Você costuma usar muito açúcar? Vamos falar um pouco sobre esse vilão. O açúcar pode provocar um aumento rápido da adrenalina, da hiperatividade, da ansiedade, da dificuldade de concentração e da irritabilidade em crianças. O açúcar pode provocar um aumento significativo no nível total de colesterol, triglicerídeos e mau colesterol e reduzir o bom colesterol. O açúcar provoca a perda da elasticidade e funcionalidade dos tecidos. O açúcar alimenta as células cancerosas. O açúcar pode provocar envelhecimento prematuro. O açúcar contribui para a obesidade. O açúcar pode provocar doenças autoimunes como artrite, asma, esclerose múltipla. O açúcar pode provocar toxemia durante a gravidez. O açúcar pode contribuir para o eczema em crianças. O açúcar pode provocar depressão. O consumo elevado de açúcar por adolescentes grávidas pode levar a uma redução substancial da duração da gravidez e está associado à duplicação do risco de ter um bebê pequeno demais para a idade gestacional. Em centros de reabilitação juvenil, quando as crianças passaram para uma dieta com pouco açúcar, houve uma queda de 44% do comportamento antissocial. Ele está presente em muitos lugares, onde vemos, onde não vemos e até onde nem imaginamos. Às vezes a gente acha que não está consumindo açúcar porque não usa o açúcar de adição. Vai tomar um suco, não põe açúcar. Mas se a pessoa come bolacha contém açúcar. Mas a bolacha que eu como é salgada. Bolacha salgada tem açúcar. Bolacha doce tem açúcar. Pão industrializado tem açúcar. Até na pasta de dente tem açúcar. Então a gente tem que ter cuidado com os alimentos que também contêm. Já vem com açúcar. Às vezes vai comprar uma geleia, uma compota, alguma coisa assim, que já vem com açúcar. A ideia é comprar os alimentos in natura e, se for adoçar, já adoçar em casa, porque você pode controlar quanto de açúcar que vai colocar naquela preparação. Diferente de comprar, por exemplo, um bolo de caixinha. Você não sabe quanto de açúcar que vem no bolo de caixinha. E se você fizer o bolo em casa, você pode colocar metade do açúcar que tem na receita. Você pode não colocar açúcar, fazer com ameixa, com tâmara. Rico em calorias e pobre em nutrientes. Por esses e outros motivos, o açúcar branco também é conhecido como fantasma branco. O açúcar branco não tem vitaminas nem minerais, ele só tem sacarose. E isso é um problema, porque ele traz calorias e nós, para consumirmos essa caloria, a gente precisa de um processo digestório. E a gente vai gastar vitaminas, minerais e não vai ter nada em troca, só caloria vazia. Qual é o outro problema? Ele não só traz apenas calorias, ele ainda leva de nós as vitaminas do complexo B e o cálcio. E isso para a criança é muito perigoso, porque vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento. Para o adulto também é perigoso, vai aumentar o estresse, a ansiedade. E o açúcar é altamente viciante e depressivo. Qual é a característica principal que a gente tem nas drogas? O grau de pureza, e o açúcar é sacarose pura. E isso faz com que a pessoa fique viciada no açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, melado e até o mel. Estes são os caminhos que uma pessoa pode percorrer até se acostumar sem o açúcar branco, se não optar por uma mudança radical. Mas mesmo esses açúcares devem ser usados com cautela. Uma pessoa que para de consumir o açúcar branco, ela não pode simplesmente substituir o branco por um outro, como o mel, ou melado de cana ou o açúcar mascavo e consumir nas mesmas quantidades. Todo o açúcar em excesso ele faz mal à saúde, independente se ele é o branco ou se ele é um açúcar mais natural. Usar uma fruta mais doce para adoçar um suco mais ácido, usar frutas secas para adoçar bolos e sobremesas. Aprender a sentir o sabor doce das frutas. Esse é o ideal para quem quer ter mais saúde. O açúcar branco ele é muito perigoso para a saúde porque, em primeiro lugar, ele é um açúcar simples, ou seja, ele não tem as fibras e ele é absorvido pelo corpo muito rapidamente,
fazendo com que o açúcar no sangue suba de uma forma muito rápida. E isso pode trazer vários problemas, como o ganho de peso, o acúmulo de gordura na região abdominal, diabetes, aumento da pressão arterial. Ele também pode causar câncer, diminuição da imunidade e entre outros problemas. Cuidado com a ingestão de açúcar, você pode ser a próxima vítima desse vilão.